Meus amados, a paz do Senhor para os irmãos. Quero deixar aqui uma breve reflexão para os irmãos, um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, o texto que vai relatar a história do rei Josafá. O rei Josafá recebe a notícia de que havia uma grande multidão indo pelejar contra ele. Aquela multidão estava indo com certeza para dizimar aquela nação. E no momento que Josafá recebe aquela notícia, diz o texto que ele teve medo. Porém, o medo não o paralisa. O medo não impede que ele avance nos propósitos de Deus para a sua vida. Pelo contrário, o texto diz que ele se põe em buscar a Deus. Ele convoca toda a nação para jejuar. Se coloca no meio do povo em oração. E ele ora a Deus, dizendo para Deus aquilo que Deus já havia feito no meio do povo. Que o Deus do passado não mudou. Era o mesmo Deus, e o Deus que poderia pelejar a favor do povo. E no final daquela oração, ele começa a dizer minuciosamente o seu problema, dizendo para Deus: Senhor, nós não sabemos como resolver essa situação, mas de uma coisa eu tenho certeza, Senhor: os olhos de toda essa nação, os meus olhos, estão postos em Ti. O texto vai dizer que no meio daquela nação, no meio daquele povo, Deus levanta um profeta, e esse, tomado pelo Espírito de Deus, profetiza para o povo dizendo: não temais, não vos assusteis, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Só que o povo não fica acuado. Deus não permite que o povo fique dentro da cidade com medo. Deus coloca todo o exército, pede para que o exército saia a peleja, mas diz para eles que eles não precisariam desembainhar a espada, eles não precisariam atirar uma única flecha, porque essa peleja era de Deus, era o próprio Deus que ia tratar da situação. Diz o texto que o povo é tomado de uma alegria tamanha. Josafá se prostra diante do Senhor. E no verso 22, que é o texto, é o versículo que eu quero frisar com os irmãos. No verso 22, Josafá faz algo inusitado, algo que Deus não havia pedido ele na boca do profeta. Diz o texto que Josafá, à frente do exército, Josafá coloca homens que estavam adorando a Deus. Homens que estavam dizendo: demos graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não havia pedido isso a ele, mas Josafá sabia o poder da adoração. Josafá sabia que quando o povo se levanta, mesmo antes de ver o milagre acontecer, quando o povo se levanta em adorar, Deus ele é capaz de mover céus e terra para abençoar o povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o povo adorava, enquanto eles salmodiavam a Deus, todo o exército enfileirado e os cantores à frente, Deus começa a desbaratinar todo o exército inimigo. Deus emplaca uma vitória maravilhosa. Deus destrói todo aquele povo, toda aquela multidão que estava para dizimar o reino de Judá. E o Senhor dá uma grande vitória para Josafá. E essa reflexão que eu quero trazer para os irmãos, que mesmo diante de um problema que você não tem a resposta, mesmo diante de uma situação iminente que você não sabe como resolver, antes de você ver a vitória, antes de você abrir a sua boca e murmurar, antes de você dizer para Deus a situação, adore a Deus, adore ao Senhor. Abra sua boca salmodiando o nome do Senhor. Comece a lembrar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Comece a lembrar ao Senhor os milagres que Deus já tem resolvido, daquilo que o Senhor já fez, dos feitos do Senhor no passado, na sua vida, na vida de tantos, na vida do povo dele, que consta na sua palavra. Comece a adorar o nome do Senhor, mas faça isso antes de ver a vitória. Faça isso antes de você ver o milagre acontecer, porque no momento que você começa a adorar, o Senhor começa a pelejar pela sua vida. Essa é a meditação que eu queria trazer para você, meu amado. Eu não sei como é que você está encerrando esse dia, eu não sei os desafios que te esperam ainda essa semana, amanhã, ao longo dessa semana, ao longo desse mês, até mesmo ao longo desse ano. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando nos levantamos em adoração, mesmo diante de um grande problema, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que qualquer problema que possamos ter. E no momento que nós adoramos a Ele, Deus pode trazer um terremoto, assim como fez com Paulo e Silas na prisão, e trazer um grande livramento, trazer libertação, trazer uma resposta
para mim e para você. Que o Senhor possa colocar essa certeza no seu coração, que o Senhor é contigo e que você, no meio do caos, no meio do problema, abre sua boca e adore a Deus. Deus te abençoe.